Olá, bom dia a todos. Meu nome é James Bauer e eu falo sobre leitura dinâmica, conciliando a neurociência, a programação neurolinguística, a mnemônica ou mnemotécnica, o Brainwave, as escolas de desenvolvimento pessoal, também conceitos da inteligência emocional, baseado em toda a tecnologia que existe sobre como aprender há 25, na verdade um pouco mais, quase 30 anos, por todo o Brasil e alguns países. Eu venho falando e demonstrando que é possível ter um desempenho, ler, entender, memorizar, se concentrar, pontuar, fazer uma imersão naquilo que você estuda com muito mais velocidade e com muito mais qualidade. E a grande maioria tem muita dificuldade para estudar, para aprender e para ter resultados em provas, avaliações e concursos. Eu estou aqui hoje pela manhã. Por que eu escolhi uma sexta-feira às 10 horas da manhã? Porque 80% dos meus alunos que participam comigo na mentoria participam das minhas aulas entre 4h30 da manhã às 14 horas. Então, meu grande público participa pela manhã e me sugeriram que fizesse uma palestra num outro horário. E eu resolvi fazer mais do que isso. Essa não é mais uma live. Nós não estamos aqui para falar um pouquinho, para bater papo. Eu estou aqui para tentar trazer os principais, pelo menos a maioria dos postulados que envolve o desenvolvimento de uma técnica que eu considero a habilidade das habilidades. Por quê? Porque tudo aquilo que você faz, qualquer coisa, eu não sei se você é bancário, se você é médico, se você é acadêmico, concurseiro, se você é ainda estudante, eu não sei se você é advogado, se vai passar pela OAB, se está enfrentando dificuldade cognitiva, se é dona de casa, se parou de estudar e voltou para a faculdade. Mas eu lhe garanto que com as ferramentas que você vai aprender hoje, você pode ter um resultado semelhante a de uma pessoa considerada superdotada, ou seja, com um QI acima da média. Ou seja, com um desempenho simplesmente fora do normal, ou seja, considerado, entre aspas, como se diz por aí, um gênio. Mas como assim? Uma pessoa leva ou consegue ler em média um livro com muito esforço em uma semana. Eu leio um livro com 200 páginas em mais ou menos 15 minutos. Tive a oportunidade de provar isso lá num programa, você deve ter visto aí nos nossos vídeos, no playlist. Então, lá nos Incríveis pela National Geographic, fui o único selecionado para falar em leitura dinâmica. Então, lá naquele programa, eu li 10 páginas de Machado de Assis em 1 minuto, com mais de 60% de compreensão e com uma assimilação capaz de explicar o que eu li das 10 páginas. Ou seja, uma pessoa para ler 10 páginas, no mundo moderno hoje, leva praticamente 1 hora. Você pode medir aí na sua casa, pegue um livro de contos de Machado de Assis e experimente, tente fazer para ver se você consegue ou em quanto tempo você consegue. Já treinei mais de 1 milhão de pessoas, faço parte do Conselho de Pastores,
na Assembleia de Deus nos Estados Unidos, no estado da Flórida. Também faço parte, sou ativista político, participo de um grupo, né, que eu admiro muito, que é o Rede Sustentabilidade. Também estou envolvido nas discussões sociais, falo muito sobre sustentabilidade. Na minha opinião, vivemos todos, né, na mesma casa. O planeta Terra é uma casa onde todos temos que conviver com harmonia, paz, não é? E temos que ter abundância. O sol nasce para todos, nascemos sem roupa e temos todos 24 horas por dia. Então, se um consegue, todos também podem ter uma vida, e uma vida em abundância, como já dizia Jesus Cristo. Mas temos muitos postulados aqui, estou esperando o pessoal começar a chegar. Então, os primeiros minutos, o pessoal se adaptando, eu acabei de mandar o link aqui, então muitos estão ainda chegando, mas nós vamos tentar aqui tirar os mitos, tentar falar, tentar esclarecer para você, de uma vez por todas, o que você precisa saber sobre leitura dinâmica, mas conciliando isso com os postulados da neurociência. Então, conhecíamos muito pouco, há 20, 25 anos atrás, a respeito do cérebro. Então falávamos que o cérebro era um grande mistério, era uma caixa, como uma caixa de Pandora, era algo tão misterioso quanto o próprio universo. Nós dizíamos que todo o aparelho eletrônico tinha manual, menos o cérebro, e hoje já não é bem assim. Hoje existe sim informações de como o cérebro funciona, baseado na tomografia computadorizada, na ressonância magnética, no microscópio eletrônico e também nas tecnologias. Além disso, no raciocínio humano, que permitiu, através das pesquisas, uma análise, né, e as conclusões necessárias para uma alta performance. Então, eu quero começar esse nosso debate. Já temos aqui conosco 2.000 pessoas, falando sobre o que é leitura dinâmica. Porque a maioria já ouviu falar, mas pouca gente realmente sabe o que é leitura dinâmica. Então, a leitura dinâmica é uma técnica, é um conjunto de exercícios, métodos, práticas, baseadas em descobertas da ciência recente que estuda o cérebro, cuja finalidade é treinar a sua mente, treinar os olhos, treinar a sua estrutura psicológica e cerebral, para ler entre 2 a 15 vezes mais rápido, com uma capacidade de absorção de pelo menos 2 a 5 vezes maior. Então, se você for no meu canal do YouTube, é só digitar lá, James Bauer, estará nas descrições desse vídeo. Você vai descobrir que tem centenas de pessoas dando depoimentos, dizendo que liam. O último que eu coloquei, inclusive, é de uma garota com 13 anos de idade, que lia 106, 110 palavras por minuto, e na sua última aula, ontem foi, acho que anteontem foi a sua última aula, terminou lendo 1.800. Ou seja, ela está lendo 18 vezes mais rápido. A compreensão, que era 20, 25%, passou para 80%, ou seja, assimilando 4 vezes melhor. E a mãe revela, o vídeo está lá, e não só o dela ou de muitas outras pessoas, a mãe revela que até o jeito dela falar, até o vocabulário, a forma como ela se comunica, mudou. Mas é claro, não é? O conhecimento transforma, liberta. A verdade, a informação, ela é capaz de fazer você ficar diferente. E todo mundo percebe isso com muita facilidade. Então, a leitura dinâmica não é uma técnica que força a barra, ou seja, que sai lendo, atropelando as informações,
que tenta concluir o livro o mais rápido possível, ou que tenta fazer com que você termine de estudar sem a mínima preocupação com o contexto, a pontuação ou as entrelinhas. Uma técnica que serviria para sabotar o tempo da escola e, ao mesmo tempo, se desfazer, ou seja, se ver livre de tanta informação que se tem no mundo moderno. A leitura dinâmica é arroz e feijão para a época em que estamos vivendo. Para essa época de isolamento, por exemplo, para quem está em casa e não está frequentando a escola, para as pessoas que admiram, que são verdadeiros filósofos espontâneos, o conhecimento e a sabedoria, a leitura dinâmica é uma habilidade que te permite conversar, bater um papo, um diálogo com os sábios. Imagine você lendo algo que Einstein escreveu. Enquanto você lê, você pensa como Einstein pensava quando escrevia naquele papel. Quando você lê a Bíblia, você tem ali 2000 anos de cultura espiritual. E a leitura dinâmica lhe permite vantagens indescritíveis. A leitura dinâmica lhe permite visitar uma biblioteca e uma livraria, tirar o livro da prateleira, folhear e guardar. Nas livrarias, geralmente, o vendedor me aborda e pergunta: e aí, professor, vai comprar? E eu respondo: para que se eu já li? Então isso virou uma piada, eu conto nos cursos, né? Porque é um fato, mas que se torna engraçado, porque ninguém consegue simplesmente tirar o livro, folhear e guardar, né? Como se já tivesse lido, como se fosse uma ficção aí dos filmes da Marvel. Mas o fantástico é que a leitura dinâmica te permite, por exemplo, otimizar o tempo do estudo. Ou seja, enquanto alguém estuda um capítulo, alguém destreinado estuda um capítulo, você viu o livro todo. Eu tenho um aluno que revelou que fez uma prova agora, recentemente, ele é coach, vou revelar aqui o nome, mas disse que gastou 6 minutos para responder a prova. Ou seja, uma prova que se geralmente gasta 90 minutos, pelo menos. Então, enquanto seu concorrente, vamos dizer assim, entre aspas, uma pessoa destreinada lê uma questão da prova, você lê e relê, sobra tempo para pensar, para anotar o gabarito e com toda paz e tranquilidade entregar sua prova, ciente do que você realmente sabe ou não sabe. É claro que se você não estuda, a técnica não faz nenhuma mágica, mas se você estudou, você vai com muito mais velocidade expor naquela prova o seu resultado. E eu não estou me referindo aqui apenas à prova de concurso. Eu estou me referindo, por exemplo, a uma entrevista de emprego, onde o conhecimento vai transpirar por você. Onde a sua eloquência, não é, se torna algo perceptível entre os seus colegas, lá no RH, numa reunião de trabalho, numa equipe, se você lidera, se você é gerente, se é supervisor, se é diretor. A leitura é capaz de lhe ajudar nas atividades mais simples, como nos diálogos conjugais, nas relações com os filhos. Então a leitura, o conhecimento é capaz de lhe posicionar com sabedoria, né? Diferente de pessoas que às vezes têm altos cargos e se comportam como verdadeiros idiotas, né? Às vezes numa fiscalização de trânsito, diante de uma autoridade por se achar melhor do que os outros. O próprio Sócrates já dizia: eu só sei que nada sei. E quando você passa a ser arrogante, quando você perde a humildade, você cai na estutícia, que da Bíblia antiga, né, no arcaico português, significa tolice. Então a leitura dinâmica é uma ferramenta urgente e eu venho convocando, engrossando as fileiras. Já somos quase 50 mil pessoas linkadas no WhatsApp,
no Instagram, no Facebook, no YouTube, aqui de Brasília, com a intenção de levar para as crianças, para os jovens e para os adultos também, né, ferramentas, essas técnicas, através de treinamentos rápidos de 2, 3 horas, com visitas práticas, onde eu expondo exercícios, treinando com essas pessoas, consigo dobrar, triplicar ou até mais o resultado que elas têm dentro da sala de aula. E aí você passa a ver o livro de uma forma diferente. Você já percebeu que tudo aquilo que você não gosta, você se afasta? Tudo aquilo que você não gosta de fazer, você procrastina? Você já percebeu o seu quarto? Se você não gosta de arrumar o quarto, ele fica sempre bagunçado. Você já reparou a louça? Se você não gosta de arrumar, de lavar a louça, ela fica sempre entulhada. Então a mesma coisa com a leitura. Quando eu não gosto de ler, eu começo a comprar um monte de livros, empilhar e guardar na estante. E hoje eu nem percebo que a estante está cheia. Hoje, né, eu acumulo isso em PDF, no meu celular, no meu tablet, no meu computador. Algumas pessoas chegam a comprar verdadeiras obras-primas dos cursinhos desses que são famosos, não é, com milhares de páginas que são capazes de lhe entregar uma vaga para você ter uma renda de 5 dígitos, isso para a vida inteira, com garantia, com 13º, com direito a férias, plano de saúde, e você simplesmente, por não saber como aprender, fica para trás. Tem uma frase que é o meu lema, e é o lema da leitura dinâmica também. Hoje, o mundo não é de quem sabe. Hoje o mundo é de quem aprende. Há 20 anos atrás, você se formava e pregava o seu diploma na parede. Pronto, eu já sei o que eu preciso saber para viver a minha vida. E hoje não. Hoje ter faculdade é obrigação. Pós-graduação, mestrado, doutorado. Hoje se fala em formação permanente. Hoje a sua especialização tem que ser uma especialização, um aprendizado constante. Então hoje não adianta você simplesmente aprender. Muito pelo contrário. Às vezes, para aprender, você precisa desaprender e reaprender para continuar sobrevivendo e se adaptando no mundo de hoje. As coisas mudaram, o mundo mudou e você continua se comportando como há 10, como há 20, como há 30 anos atrás. E eu estou aqui para debater isso com você. Então, eu acho que eu deixei claro o que é, né? Ou seja, como funciona a leitura dinâmica. Mas o primeiro passo é semelhante àquele passo da Alice, que não sabia para que caminho seguir. Então, o primeiro passo é saber onde você está e onde você quer chegar, para onde você deseja ir. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, você que quer entender, que quer ter domínio sobre a leitura dinâmica, é fazer um teste de velocidade. É saber quantas palavras você lê por minuto. Existem várias maneiras de se fazer hoje, e até mesmo pelo Google, se você pesquisar lá teste de velocidade, teste de leitura, se você for em leitura dinâmica, você encontra um teste para fazer. Mas é muito simples, vou te passar aqui o mais simples de todos. Então, para você calcular a tua velocidade, que é feita em ppm, palavras por minuto, é muito simples. Você pega o livro, abre, de preferência no início do capítulo, coloca o cronômetro ou o timer, porque o timer é melhor, ele apita quando acaba o tempo, liga o timer e começa a ler, tentando entender o que está escrito. Uma vez que você fez isso, quando apitar, você com a caneta ou lápis marca onde parou
e agora você vai contar as palavras, e na leitura dinâmica a gente considera a vírgula, o ponto, o parêntese, e aí então você descobre quantas palavras você leu por minuto. Então o primeiro pressuposto da leitura dinâmica é saber a sua velocidade inicial. Você já fez o seu teste? Eu tenho um vídeo no canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, cujo nome é esse, Teste a Sua Velocidade. E lá eu pego na sua mão e faço o teste com você do início ao fim, avaliando tanto a velocidade quanto a compreensão. Então, é um teste que vai identificar, dizer se você está na média, acima da média ou abaixo da média. Como é que você está? Você precisa descobrir isso, porque às vezes você está pior do que você imaginava. Tá, então e qual é a média? Então, se no teste marcar entre 150 a 250 palavras por minuto, 150 a 250, você está na média. Você só fez sua obrigação. Ou seja, não é nada demais ler entre 150 a 250. Mais de 250, claro, é acima da média, porém a sua compreensão teria que marcar 50%. Então, para ser leitura dinâmica, passamos de 400 palavras por minuto, e para ser leitura fotográfica, passamos de 1000 palavras por minuto. Eu tenho mais de 200 pessoas que eu filmei, lendo mais de 1000 palavras por minuto. Eu tenho mais de 20 pessoas lendo acima de 2000 palavras por minuto, e algumas pessoas lendo acima de 3000, sendo que o recorde atingiu 4000 e mais um pouco palavras por minuto, com uma compreensão superior a 70%. Para calcular a compreensão é simples, você pode depois num papel tentar escrever o que você leu. O que eu me lembro? Quem? Onde? Quando? Como que foi? Então, o que aconteceu? O que eu li? E baseado no que você escreveu, você dá uma relida, dá uma conferida no que você anotou, você tem como ter uma noção. Se você não conseguir fazer isso, peça ajuda de alguém para entender ali, não, a minha compreensão foi razoável, eu escrevi bem, ou não escrevi, ou fugi do assunto, ou não era nada daquilo, ou foi melhor do que eu pensava. Então é importante você fazer esse teste. Então, até agora tocamos em 2 pontos importantes. O que é a leitura dinâmica e fizemos o teste. Nós já estamos aqui com uma audiência de mais de 6.000 pessoas. Eu acredito que devemos passar aqui das 10.000 pessoas. No nosso congresso nós atingimos isso dividindo em 4, 5 dias. Chegamos a uma audiência de 30.000 pessoas. Hoje as pessoas sabem que o poder está na mão de quem aprende. Então não adianta você hoje ser doutorado, ter PhD, tem pós-doutorado, se você não é capaz de aprender rápido, se adaptar com velocidade. E isso acontece através da leitura. A leitura é o principal canal de acesso à informação. São livros, revistas, jornais, periódicos, manuais, internet, Google científico. Ou seja, a grande maioria das informações estão escritas. A leitura é o principal canal de acesso à informação. Não tem jeito, você pode até usar muito videoaula, mas você sabe muito bem, principalmente quem é concurseiro, sabe do que eu estou falando. Da diferença entre você ler e assistir uma videoaula. Você sabe muito bem que a leitura é capaz de não só aumentar a produtividade, porque a fala não passa de 180, 190 palavras por minuto. Isso é o máximo que o meu órgão fonador, colocando equipamentos na laringe, consegue identificar, e sendo que o meu pensamento ultrapassa as 1000 palavras por minuto. Semelhante a Stephen Hawking, que dizia: o meu corpo é atrofiado, mas a minha mente é livre. Ou seja, eu penso na velocidade do infinito. Então olha que coisa fantástica.
Pessoal, eu deixei também aí, nós fizemos uma divulgação maciça. Eu acho que de toda a história, na minha história aqui nas redes sociais, essa semana foi a divulgação mais maciça que eu já fiz desde que entrei, desde a da época do MSN, do Orkut. Tem gente que nem sabe mais o que é isso. Mas desde que existe rede social, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, etc., essa foi a divulgação mais intensa que eu já fiz. Fiz mais de 20 posts e lá eu coloquei uma conta bancária. Pô, mas vai pedir dinheiro? Calma, pessoal. Não é para mim, tá? Eu ajudo algumas creches lá na Estrutural. E eu, infelizmente, venho recebendo ligações, porque essas creches me vêm fazendo live e pensam que eu sou como os artistas, né, que colocam 100 mil pessoas nas lives e arrecadam carretas de alimentos. Então eu não tinha uma ideia de como arrecadar os alimentos, como eu sempre faço nas palestras. A última, que foi em dezembro, no Centro de Convenções, eu arrecadei 4 toneladas de alimento. Tínhamos lá em torno de 1.500 pessoas. Mas eu resolvi experimentar. Eu coloquei a minha conta bancária, tá? E você pode doar qualquer valor, pode ser R$1, pode ser 5. Por incrível que pareça, fizemos uma live e arrecadamos R$700. Olha só, eu não esperava nem 50. Mas com R$700 eu já consigo comprar algumas caixas, né, com litros de leite. Numa das creches que a gente ajuda, que é a da vovó Luzimar, muitos devem conhecer, eles na segunda e na sexta-feira entregam uma marmita no isopor. Então vem lá a criança, né, que agora na pandemia elas não podem permanecer lá, vai lá a família com a criança, pega a marmita, segunda e sexta-feira. E na quarta-feira, pela manhã, tem o café da manhã. E teve um dia que a Flávia me ligou e falou: professor, acabou o leite. Ou seja, a gente não está conseguindo sequer atender o café da quarta-feira. E alguns alunos me questionaram, a dona Tessilina, que talvez esteja me assistindo aí agora, me perguntou: sim, professor, come segunda e sexta, toma café na quarta. E os outros dias, como é que acontece? Eu simplesmente não faço ideia, tá? Muitas delas, tenho certeza, passam fome. Você já passou fome? Então, tem aí uma conta bancária que seja R$1. Somos aqui, 6.500 pessoas. Espero que cheguemos a mais. Mas tem 6.500 pessoas aqui. Já pensou se cada um doar R$1? Com R$6.000 eu consigo manter pelo menos 2 ou 3 creches nessa programação de segunda e sexta e o cafezinho da manhã na quarta. Então isso é só se você quiser. Eu não estou te convocando, não estou te obrigando. Se você quiser ajudar, é uma das formas. Mas de repente você pensa: mas para isso tem o governo, para isso existem as instituições próprias, para isso existe uma estrutura de assistência social, né? Para isso existe a vara infantil, os tutores, enfim. Mas é claro, eu não vou ficar questionando isso aqui com vocês. O que eu tenho a dizer é que elas estão passando fome e eu posso fazer alguma coisa, e é o que eu estou fazendo. Eu deixei ali a minha conta. Mudando de assunto, porque ninguém gosta de falar, né, em ter que dar dinheiro, vamos continuar aqui falando sobre leitura dinâmica. E depois que você fez o teste, o próximo passo é conhecer o metrônomo. Então, o metrônomo é um aparelho muito utilizado entre as pessoas que estudam música. É bom para bateria, violão, piano. E no metrônomo eu utilizo em especial, né, eu gosto muito, há anos eu utilizo esse. Tá aqui, é o Pro Metronome. Então, se você quiser, eu te mando o link para você baixar lá direto do Play Store, tá? Você configura em 1/1,
Essa roleta aqui eu vou explicar como é que funciona, como é que liga, como é que desliga. Se você usa o iOS, é só procurar pelo nome, Pro Metronome. Me pergunta o nome também, que eu digito lá nos grupos. Somos quase 200 grupos, né? Só no WhatsApp, 28 mil pessoas. Então, me pergunta lá nos grupos que eu aproveito e deixo para todo mundo. Então, o próximo segredo, depois que você fez o teste, é conhecer esse aparelhinho aqui, ó. Então, o metrônomo é um ritmador, ele simplesmente bate num intervalo idêntico. Eu coloquei na internet o Guilherme, acho que ele não vai achar ruim aqui de ser citado, né? O Guilherme fazendo a 400 batidas por minuto. Então é claro que aqui eu não vou colocar 150, eu vou colocar no 130. Então com esse aparelhinho aqui, ó, essa roleta ela gira, por um lado ela aumenta, por um outro lado ela diminui, né? Por um lado ela aumenta, por outro lado ela diminui. Então, baseado na utilização do metrônomo, você pode fazer um pouco mais devagar ou um pouco mais rápido. Depende do exercício. E você vai aqui hoje aprender vários. Aqui você desliga, aqui você liga, aqui você desliga. Simples assim. Tá, mas e agora? O que eu vou fazer com o metrônomo? Já baixei, ele consome pouco espaço na sua memória, tá? O que eu vou fazer com isso aqui? Tá bom. Então, uma vez que você tem o metrônomo, inúmeros exercícios podem ser executados. E o primeiro, o mais popular, a maioria que me acompanha, que assiste, já conhece, né? Seria o exercício do movimento dos olhos. Então eu vou sugerir que você comece ali mais ou menos no 120, no 130, tá? É possível fazer no 200, no 300, no 400. Eu faço mais ou menos ali no 400 e no 500. E eu já tenho aluno meu que faz no 400 e está filmado. Mas tá bom. Você liga o metrônomo, tá? E você agora vai trabalhar essa musculatura ocular. Então, um dos postulados da leitura dinâmica é que se teu olho estiver mais destro, ágil, coordenado e treinado, você obtém um resultado melhor. O primeiro exercício é na horizontal, ó. Cada toque você olha para um lado. Você pode fazer isso aqui durante mais ou menos uns 20 segundos. Você olha bem para a direita e bem para a esquerda. Você pode treinar um pouquinho na vertical. Então você vai para cima e para baixo. Você pode treinar também na diagonal. Olha o ritmo, né? Para cada toque você olha para um lado. E você pode fazer também na outra diagonal. Acabou? Não. Você pode também fazer o movimento circular. Esse não usa o metrônomo. Você pode fazer 5 vezes no sentido horário. Eu geralmente coloco a mão aqui para segurar a cabeça, porque o ideal é que a gente mexa pouco a cabeça. Então, 5 movimentos no sentido horário e 5 no anti-horário, explorando cada canto dos olhos. Feito isso, você estará preparado para começar os exercícios. Você pode fazer isso antes de estudar. Por exemplo, eu vou estudar para concurso durante 1, 2, 3 horas seguidas. Eu faço isso para melhorar
não é, as condições do meu globo ocular, como se fosse um alongamento, como se fosse um aquecimento. Eu posso usar isso quando for usar o meu caderno de leitura dinâmica. Você vai ver piscando aí depois na edição do vídeo, para quem não for assistir ao vivo. Você vai ver que nós temos 2 cadernos de exercícios. Você pode me pedir, eu te mando pelo correio. São 50 exercícios de leitura dinâmica e 50 exercícios de memorização. Então, através desses 2 cadernos, você consegue chegar às famosas 1000 palavras por minuto. Tá? Então, você vai usar isso quando for treinar, usar os cadernos, quando for estudar ou simplesmente quando for ler. Tá? Então, fizemos aí agora o exercício com os olhos. Geralmente o olho fica cansado, temos um estresse. Brasília, por exemplo, tem um clima muito seco. Então eu vou te ensinar agora o empalmar. O empalmar funciona como uma compressa quente que vai relaxar, né? Como se você estivesse fazendo numa fisioterapia o aquecimento do músculo para fazer o exercício. Então você vai esfregar as mãos até essa parte aqui, ó, que tem mais carne, né? Mais gordinha. Então até ela esquentar, você vai esfregar, esfregar, esfregar. Esquentou, percebeu que está bem quentinho? Durante 2, 3 segundos você deixa no olho, ó. Você vai perceber na hora, né, se você estuda 1, 2, 3, 5 horas por dia, que cada vez que você sentir o olho pesado, cansado, você fazendo isso, que se chama empalmar, você vai perceber que vai relaxar o seu globo ocular. Então, por enquanto, só se preparando. A maioria não sabe se preparar, você tem que arrumar a tua mesa. Quanto menos coisas você tiver em cima da mesa, melhor. Quanto mais bem sentado, arejado, quanto menos pessoas estiverem circulando onde você estuda. O ambiente tem que estar claro, né? Tudo isso facilita, isso aumenta a sua produtividade durante a leitura. A qualidade do livro, a diagramação, o tamanho da letra, o espaçamento das linhas. Isso é básico, eu acho que você já sabe fazer isso sozinho. Eu não preciso ficar ocupando essa live com isso. Tá? Uma vez que você aprendeu a fazer um pré-treino, um aquecimento com os olhos e a relaxar, isso não é só depois que você treinou o olho, não. Isso é durante toda a atividade. Você pode fazer o empalmar, limpa a mão com álcool em gel, lava com sabão se você está em casa, né? Porque você pode, nesse tempo agora, estar com a mão suja, contaminada e simplesmente passar o vírus para os olhos. Então, muito cuidado, mão limpa e higienizada. Depois que você aprendeu isso, você agora vai aprender a perder o sono durante a leitura. Você já percebeu que muita gente, né, usa o livro de cabeceira como calmante natural? Tô sem sono, já sei. Começa a ler 1, 2, 3 páginas, já tô dormindo. Então o que acontece? Quando você começa a ler, o corpo se aquieta, você para de se mexer, então as ondas cerebrais diminuem, e quando você chega a menos de 5 Hz, Hz, né, ondas, as ondas se medem em Hertz. Quando o cérebro começa a funcionar abaixo de 5 Hz, você sente sono. Então isso é natural, isso acontece. Como quebrar esse sono? Você pode fazer isso através da hiperventilação. Eu vou te ensinar aqui 3 modelos, 3 técnicas para hiperventilar e aprender a aumentar a concentração e eliminar o sono durante a leitura. A primeira é a do Dr. Dharma Singh, é um pseudônimo indiano de um americano que fala sobre Alzheimer, demência, AVC. Está no livro Longevidade do Cérebro no Brasil, publicado pela editora Objetivo. Ele chama de respiração do fogo. Nesse exercício, ou seja,
você, cada vez que virar a página, 1 ou 2 páginas, cada vez que você resolver uma questão e concluir, você pode bombardear o cérebro com oxigênio. Então você simplesmente puxa o ar, e expulsa o ar. Então esse é bem simples, é o mais simples de todos. Eu puxo, encho o peito e o diafragma, seguro durante 2, 3 segundos e expulso pela boca. É soprar, é expulsar, não é soltar, não é só para a velhinha de aniversário. Então eu vou fazer mais uma vez e você pode fazer em casa, tá? Olha só, você puxa o ar, costuma até dar uma tonturazinha. Por quê? Porque 25% do ar que você respira sobe, vai para a cabeça. Então isso elimina o sono, isso faz com que você libere neurotransmissores, e entre eles 2 em especial, o acetilcolina e o noradrenalina, que estão diretamente relacionados à formação das sinapses, à estrutura elétrica das informações no hipocampo. Olha aí que bacana. Você já aprendeu agora a deixar o olho mais preparado, relaxado, e agora você está esperto e alerta para abrir o livro. Mas nada disso importa se você não estiver motivado para estudar. Pessoal, essa é a minha maior dor de cabeça nas mentorias. Então eu tenho um programa com 10 aulas, onde durante 3 meses eu seguro na sua mão. Pessoal, não é vídeo aula não, tá? Não é um vídeo gravado que eu te entrego uma vez por semana para você assistir sozinho. Não é uma sala de Zoom, de Google Meet, cheio de gente, 200, 500, 800 pessoas como agora. Estamos com 6.600 pessoas. Então, não é isso, tá? Então, se trata de um exercício diferente, se trata de uma aula particular. Então, eu tenho uma mentoria que 1 vez por semana, durante 3 meses, eu faço você sair do mínimo, de 100 e pouco, com 20, 10% de compreensão, para 1.000, 2.000, 3.000 palavras por minuto, e fazer você passar naquele concurso que você deseja, ter aquele seu resultado na empresa, aquela promoção, ser o melhor vendedor, ser o melhor empreendedor. Tem muita gente de bolsa de valores. Olha que legal. Quando eu pergunto, eu fico surpreso, mas por que você quer fazer leitura dinâmica? E eles me informam que na bolsa de valores você tem que estar altamente informado. Então eu compro sua briga. Quer passar para a medicina? Quer passar em primeiro lugar? Quer melhorar suas notas da faculdade? Quer se tornar o primeiro aluno, como eu já fiz com muitos? Me procure no privado e me pergunte sobre a mentoria. O meu número está aí no vídeo, estará nas descrições. É 619-9347-2125. Mas voltando ao tema aqui, a minha maior dificuldade é a motivação. A pessoa simplesmente começa a ler e pensa assim: estou estudando só porque vai ter a prova. Porque se não fosse isso, eu nunca estaria aqui, nesse momento, a essa hora, lendo. Ou seja, pensamento e sentimento, o cérebro vai interpretar. Isso que ele está fazendo não vale nada, não presta. Antes ele estivesse fazendo outra coisa, vamos sabotar isso aí para que ele pare de abrir esse livro. Outros começam a ler e simplesmente leem pensando assim: só vou fazer porque eu tenho que apresentar aquele trabalho, porque eu tenho que fazer aquela apresentação para o pessoal, para a equipe lá da minha empresa. Só estou estudando esse material porque eu vou falar na sala de aula. Eu só estou estudando isso aqui porque eu quero mudar de vida. Ou seja, são poucos que estudam pela curiosidade, pelo amor ao conhecimento, pela transformação pessoal
e principalmente, não é, para ajudar as outras pessoas. Porque quando você melhora, quem está perto de você melhora também. Então, é uma corrente do bem. É um puxando, é um enganchando no outro. Então, é assim que funciona, tá? Então, uma vez que você não tem a motivação para estudar, a minha sugestão é que você estabeleça uma meta diária de leitura. Essa é a tua libertação, é o segredo para você vencer a preguiça mental. Então, qual que é o segredo, James? Eu preciso ler entre 10 a 15 páginas por dia. Você não precisa ter feito a mentoria comigo, você não precisa ter comprado o meu caderno de exercício, você vai ver piscando aí, ó, mentoria e os meus cadernos, tá? E o número de como adquirir. Mas se você, mesmo sem técnica, mesmo que não fazendo tudo de uma vez, você não precisa ler 15 páginas de uma vez, 10 páginas de uma vez. Você pode ler 2 páginas agora, depois você lê mais uma, depois você lê mais 2, agora eu li 3, agora eu li mais uma. No final do dia eu li 10 a 15 páginas. Se você ler 10 a 15 páginas por dia, você estará lendo em um ano entre 15 a 25 livros. Você conhece alguém do seu relacionamento pessoal, ou talvez até de ouvir falar, que eu não conheço nem de ouvir falar, que leu o ano passado, ou que tem essa constância, o hábito de ler 15 a 25 livros por ano, tá? A pessoa pode mentir, né? Dizer que leu. Eu duvido muito, porque eu já perguntei isso em congressos, em seminários que eu faço em todo o Brasil, já estive em todas as capitais, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já estive em todas as cidades com mais de 100 mil habitantes. Ninguém nunca levantou a mão e disse assim: professor, eu já li 25 livros esse ano. Isso somando mais de 1 milhão de pessoas, e só no Distrito Federal mais de 150 mil pessoas. Ninguém nunca levantou a mão. Então o que eu quero te dizer é que se você, consegue, né, manter esse desempenho de 10 a 15 páginas por dia, você quebra essa preguiça mental, você se liberta do problema motivacional. O outro segredo é você estabelecer o dia e o horário. Então, principalmente se for pela manhã, se for sua primeira atividade do dia. Professor, mas eu já acordo tendo que fazer um monte de coisa. Eu todo dia acordo 6 da manhã, me arrumo, vou para o trabalho, vou para a academia. Acorda meia hora mais cedo. Acorda 5h30. Não, mas eu já acordo 5h30. Então acorda 5. Mas eu já acordo 5. Então acorda 4h30 e vai dormir um pouquinho mais cedo. O segredo é acordar cedo. Quando você acorda cedo, parece que o dia rende, parece que um milagre acontece na sua vida. A sua rotina muda. Então, 10 a 15 páginas por dia, de preferência no mesmo lugar e no mesmo horário. Olha aí, vencemos um dos grandes monstros do acadêmico, do estudante e do leitor, do procrastinador, daquele que compra um monte de livro, mas não consegue ler. Lê só 10 a 15 páginas por dia, no mesmo lugar e no mesmo horário. Pessoal, estou aproveitando aqui, temos quase 7 mil pessoas na audiência e nesse momento eu gostaria de dizer que esse nosso debate continua à noite, tá? Então nós estaremos à noite, hoje à noite, às 19h30, no outro perfil, no @política e cotidiano, com o Rodrigo Chia e o Dr. Márcio. O Dr. Márcio é o meu parceiro nesse canal chamado Política e Cotidiano. Também pelo Instagram, temos todos os canais, mas em especial no Instagram, @política e cotidiano, nós vamos falar da transparência, dados e sobre essas condições, sobre o que vem acontecendo por detrás dos bastidores, no que diz respeito
a esse problema da pandemia, sobre o Covid. Então eu vou ser o primeiro, né? 5, 10 minutos eu já vou estar lá, linkado, esperando para assistir de ponta a ponta. O Dr. Márcio é uma pessoa que eu admiro, é meu amigo pessoal, e o Dr. Rodrigo também é uma sumidade, ou seja, é uma pessoa que tem muito para nos informar. Então você que está aí cismado com essa coisa da volta às aulas, com essa coisa dos comércios em aberto, com essa coisa da transmissão, com essa coisa da contaminação do Covid, esteja presente hoje às 19h30 no perfil. É só seguir, você vai lá, clica, seguir o canal, vai aparecer uma bolinha ao vivo, você entra e assiste com a gente. Eu estarei com você, intermediando, você mediador, tá? Nos comentários. Então eu estarei lá com você também, entre as perguntas e respostas, entre os comentários e o debate do que se trata a respeito desse tema. Então, continuando aqui, o próximo passo é o livro aberto. Então, se você tem a minha apostila, a apostila de leitura dinâmica, como eu disse, ela vai estar aí, eu nem fiz questão de pegar para te mostrar, né? Eu acho uma capa bem bonita, eu gosto do meu material, tá? Mas se você tem o meu material, você vai treinar todo dia durante 10 minutos, você vai treinar uma das páginas. Você vai ligar o metrônomo, olha aí o metrônomo de novo. Você vai lá no seu aparelhinho, liga o metrônomo, você vai colocar uma velocidade confortável, você vai colocar no 25, 30, 35, tem uns que conseguem fazer no 40, né? Depois com o treino no 50, no 70, no 90, e liga o toque. Tá aqui, eu coloquei mais ou menos no 35, ligou seu metrônomozinho, coloca ele lá de lado, tá? Então se você tem o meu caderno, se você não tem peça, me ajude, né? Ou seja, com a compra desse material. Eu também sorteei só nessa pandemia, eu já sorteei mais de 200 no meu bolso, tá? Pagando inclusive o correio. Um ou outro às vezes acaba não chegando, né, a tempo hábil, geralmente leva 5 dias para chegar. Mas às vezes por conta também das limitações do correio tem atrasado um pouquinho. Mas se você quiser no privado, você me pede, eu envio esse caderno para você. Aqui em Brasília você consegue comprar na Livraria Cultura, tá? Mas se você tiver o meu caderno, então você vai ligar o aparelho e todo dia você vai treinar em uma página. São 50 exercícios totalmente diferentes um do outro. Então cada toque você vai ler uma linha. Tec, uma linha, tec, uma linha, tec, uma linha. Terminou? Respira. E começa de novo. Tec, tec. Se você estiver usando a minha apostila, você pode alternar os movimentos. Você pode ler da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Você pode ler de baixo para cima, você pode ler em zigue-zague. Eu tenho outros vídeos no YouTube falando mais sobre isso. Se você não tem o meu caderno, você pode pegar um livro, eu sugiro que seja um livro fácil, um livro que você de repente até já leu, que conhece, que gosta, que tem intimidade, tá? De preferência com linha grande, linha comprida, com uma boa formatação, fácil de folhear. E você, é claro, vai colocar um pouquinho mais devagar, vai colocar lá no 20, 25, vai pegar de repente uma caneta, alguma coisa pontuda, pode ser uma varetinha daquelas de comida japonesa. E cada toque, tentando entender o que você leu, você vai seguindo. Uma página tem mais ou menos 25 a 30 linhas. Se você colocar um metrônomo no 30, se você ligar o seu metrônomo a 30 batidas por minuto, significa que você vai ler uma página por minuto, 30 páginas por hora. Isso já é o dobro
do que uma pessoa comum consegue fazer. Então a ideia é justamente essa: ler 2, 3, 4 vezes mais rápido. Com o tempo você vai ler no 45, no 80, no 90. Quando você consegue chegar lá no 80, no 90, por exemplo, você já está lendo 5 páginas por minuto. 5 vezes 60 minutos, você estará lendo 300 páginas por hora. 300 páginas por hora significa que você é capaz de ler um livro todo em 1 hora. Olha que magia. Olha só que coisa fora do comum. Numa sentada, começar e terminar a ler um livro. Há uma estatística que diz que a maioria das pessoas compram e não passam do 2º capítulo. Compram o livro, mas não leem, não vão além dos 2 ou 3 primeiros capítulos. Então você precisa quebrar isso, aprender a começar, continuar e terminar. E o metrônomo ele vai diminuir, ele vai eliminar a sua dispersão. À medida que eu tenho o toque, eu não tenho como ficar pensando em outra coisa. Eu não tenho como olhar para o lado, eu não tenho como ficar tomando água toda hora, eu não tenho como me levantar, eu tenho que obedecer a batida, não é? Ou seja, enquanto ele está ligado, eu estou lendo. Então, se você separar meia hora, 1 hora para ler todo dia, você estará lendo 30, 60, 120, 150, 300 páginas por hora. Olha que bacana. Então, agora nós falamos sobre outro postulado. Nós já falamos sobre metrônomo, sobre movimento ocular, sobre empalmar, sobre como perder o sono, como hiperventilar, como selecionar o material, como perder a preguiça. Falamos sobre meta de leitura, falamos sobre ritmização e temos mais algumas coisinhas para falar, nosso tempo está esgotando, mas a leitura dinâmica também acredita que você precisa diminuir a repetição mental, ou seja, imagine o surdo, né? O surdo ele não tem o som da palavra. Como é que ele consegue ler? Então o surdo ele simplesmente não lê usando a faringe, a laringe, o órgão fonador. Ele simplesmente lê fotografando. Então a leitura dinâmica acredita que é possível ler fotografando. Acreditamos que é possível ler várias palavras ao mesmo tempo, ou seja, ampliar o campo visual. Acreditamos que é possível fotografar as palavras ao invés de ler silabicamente. Há um cientista francês que colocou uma câmera atrás do livro e viu que tem gente que lê sílaba por sílaba, que tem leitor que lê palavra por palavra, e com a leitura dinâmica é possível ainda ler melhor, ler várias palavras ao mesmo tempo. Tem a questão da imersão. Sabe aquela coisa do professor que finge que ensina e eu finjo que aprendo? Ou seja, de ler, mas meu pensamento está em outro lugar. Então, no meu caderno de exercícios e na minha mentoria, eu te ensino a mergulhar, ou seja, a fazer parte do texto, a interpretar, a falar mais do que está escrito, a ler nas entrelinhas. Pessoal, o nosso tempo está praticamente concluindo e é um tema que eu adoro falar, tanto que é minha vocação, eu faço isso desde os 17 anos, desde quando era voluntário em biblioteca, desde quando era um admirador dos livros, desde quando eu lia 10 a 15 páginas por hora, né? Hoje eu consigo ler 600 páginas por hora, a Bíblia toda em 15 minutos, em 9 horas, um livro com 200 páginas em 15 minutos. Se você quer entrar nesse universo, cola na gente, tá? Não perca mais seu tempo. Se você quer mergulhar na era da informação, esse é o momento, tá? Então, tá aqui anunciando, eu tenho 20 segundos para me despedir. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e eu lhe espero hoje à noite na live às 19h30 e nas próximas.
Então, até o próximo vídeo, estarei nos grupos. Até lá!